presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego, e na sua origem fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade. E a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante. Foi ainda com os gregos, no próprio pensamento de Aristóteles, que o termo política começou a adquirir o sentido de arte do governo, ou seja, como as questões da cidade, do espaço público, deveriam ser tratadas. Nos nossos dias, quando ouvimos a palavra política, pensamos quase que imediatamente no Estado ou em assuntos relacionados ao Estado. Podemos dizer de uma forma geral que a política abrange 3 grandes temas: a forma de resolução de conflitos, o procedimento para a tomada de decisões coletivas e o poder. Uma forma de resolver conflitos é o uso da força. Vence o mais forte e a questão fica resolvida. Essa é a realidade no mundo animal, por exemplo. Infelizmente, ainda é, em alguns casos, uma realidade entre os homens. Contudo, é possível buscar caminhos pacíficos para resolver as controvérsias. Isso é política. Alguém pode perguntar, mas por que os mais fortes concordaram com isso no passado, já que estavam abrindo mão de seu poder? Porque os mais fortes tinham que estar sempre prontos a comprovar sua força, e isso era desgastante. Com o tempo, sempre aparecia alguém mais forte. Esse foi um dos motivos para que os homens buscassem respostas diferentes para seus problemas de convivência. Os conflitos então passaram a ser superados com decisões tomadas pelo grupo de alguma forma. Decisões por unanimidade, por exemplo, em que todos os membros de um grupo tinham que estar de acordo, foram comuns em muitos povos. Também houve a prática de consultar forças sobrenaturais, como os oráculos e os deuses. Mas a unanimidade é algo difícil de alcançar, mesmo em grupos pequenos. E nem sempre os oráculos e os deuses respondiam às questões de forma clara e direta. A necessidade de tomar decisões se impunha e foram surgindo outros métodos, como a tomada de decisões com base na maioria. As formas pelas quais os grupos se organizam para tomar as decisões que vão afetar a todos é um dos objetos de atenção da política. Com o passar dos séculos, os grupos foram ficando maiores. Tornaram-se povos, impérios, nações. Era preciso que existissem pessoas tomando decisões em tempo integral, uma vez que era inviável manter o grupo inteiro reunido o tempo todo. Quem seriam essas pessoas e como elas seriam escolhidas? Enfim, quem teria o direito de exercer o poder sobre os outros? Esse é o terceiro grande tema da política. Como vimos, política está diretamente relacionada à convivência, o viver juntos. Como resolvemos os conflitos e as diferenças de opinião? Como lidamos com a necessidade de tomar decisões para o grupo e quais os métodos que usamos para tanto? Como são escolhidas as pessoas que vão tomar as decisões e quem são elas? As respostas a essas perguntas variam de sociedade para sociedade e também mudam com o passar do tempo. O conjunto dessas respostas, ou seja, o modo como uma sociedade se organiza politicamente, é que vai definir a história, o presente e o futuro dos povos. Até a próxima! Bem pessoal, como vocês acabaram de ver, o que seria política? Política é o modo de você viver na sociedade, com as pessoas, no grupo do WhatsApp, ou no Facebook, nas redes sociais. Então tudo isso significa política. O problema do brasileiro, do povo brasileiro, é achar que política é só o poder do Estado, é só um deputado, um vereador, um prefeito. Não,
Isso não é política. Política é tudo um contexto, é uma sociedade, é uma comunidade, é um condado, é uma cidade, é o seu vizinho, a sua esposa e sua família e etc. Tudo isso significa política. Então, se você está na sua casa, você tem 5, 10 filhos, e você cria uma política de conviver com esses meninos, sabendo administrar a educação, sabendo administrar a disciplina, isso também significa política. Ou num quartel militar, ou fora disso, tudo isso significa política. Então, para você ser um político, para você ser uma pessoa que tenta resolver os problemas da sua comunidade ou da sua casa, não precisa você ser um vereador, um deputado, um senador, um governador. Você pode ser um político trazendo soluções, trazendo ideias para tentar ajudar a comunidade a conseguir objetivos maiores, como projetos de associação, como projetos sociais, como lá no Mercado da Mangueira, lá em Prazeres, tem uma irmã que todo final de semana ela organiza um sopão para a comunidade lá em Prazeres, que é uma coisa muito legal. Então tudo isso significa política. Então a partir que eu tenho uma ideia para tentar ajudar o meu próximo, a tentar ajudar a minha comunidade, as pessoas do meu bairro e os meus vizinhos, isso também é política. Então fica claro aí o que é política, para que vocês entendam, para que vocês tenham noção como é importante você saber votar, como é importante a gente valorizar nosso voto, para que a gente não coloque bandidos e criminosos e pilantras no cargo público aí, que em vez de representar o povo, são contra a população e contra a comunidade. Então é isso que significa política, é você trazer soluções de melhorar a sua comunidade. E a partir que você vota uma pessoa que tenha a boa ideia e ações para trazer vantagens para a comunidade, isso que é política. Valeu, pessoal, obrigado.